Olá, saudações! Sou a professora Fernanda Tartucci e vamos então hoje começar a abordar a mediação em conflitos de consumo. E para esse nosso primeiro encontro, nós vamos trabalhar primeiro o perfil dos conflitos de consumo. Muitas vezes as pessoas acham que o fato de ser uma resolução de disputa que envolve um bem, um produto, um serviço, tornaria a situação mais simples. Mas a verdade é que uma visão simplista nem sempre é interessante. Muitas vezes, por trás desse conflito de consumo, nós temos situações bem sensíveis, até porque nós vivemos a era dos direitos. As pessoas conhecendo as suas posições de vantagem, que lhes são conferidas pelo ordenamento jurídico, tendem a querer buscar esses instrumentos. Então, é muito importante, né, que essas expectativas, nós vamos falar um pouco sobre isso, que essas expectativas e que essas situações sejam bem endereçadas, porque senão o conflito pode escalar. Temos a ideia da escalada do conflito, no sentido de que algo que era pontual, mínimo, pode se tornar algo realmente muito maior. Então, eu trouxe aqui o material, vou começar a compartilhar com vocês. Primeiro ponto importante aqui diz respeito justamente ao perfil dos conflitos que envolvem consumidores. Eu ainda pensei em chamar a nossa aula sobre mediação dos conflitos de consumo, mas é diferente a perspectiva, concorda comigo? Se o indivíduo é consumidor, ele tem um outro ângulo. Então, ele é um sujeito nominado, o Código de Direitos do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Isso faz com que ele tenha realmente um outro âmbito de atuação, um outro âmbito de se localizar. Então, é muito importante entender isso, o fato dele ser um consumidor, dá a ele uma categoria, dá a ele uma estirpe e o coloca em um grupo. Isso faz bastante diferença. Antes a gente ter o Código de Defesa do Consumidor, que veio em 1990, por ordenamento jurídico brasileiro, muitas pessoas se sentiam espoliadas, porque eu me lembro disso, né? Minha mãe contava, eu era criança ainda, mas que se alguém, por exemplo, comprasse uma televisão, um televisor de tubo na época, se você sabe o que é televisão de tubo, é porque você aí teve contato com situações antigas, ou enfim, as vivenciou. Mas minha mãe dizia isso, que era muito é, peculiar. Você comprava, chegava em casa, estava com defeito, levava na loja, e algumas vezes o lojista dizia: Ah, tudo bem, pode comprar outra. Não, não vou comprar outra, acabei de comprar. Não, mas como é que eu vou saber que não foi você que detonou? Eu não fiz nada, você levou daqui, estava perfeito. Então, existia realmente uma situação de abusividade, falava assim, contratos leoninos, essas eram as expressões na época. Então, quando você tem um reconhecimento do direito do consumidor e reconhece que essa pessoa é vulnerável, ela não tem como dizer o que acontece dentro do tubo da televisão ou do mecanismo mais moderno. Então, você reconhece uma vulnerabilidade para esse consumidor, você dá poder, você reconhece direitos, você dá a ele realmente uma posição diferenciada. Por isso é muito importante entender os impactos que essa posição vai gerar. Então, nessa nossa primeira interlocução, pensei da gente trabalhar um pouco sobre essa ideia de olhar para os conflitos de consumo para entender um pouco esse perfil, para entender como que a gente situa o conflito de consumo, pensando sempre, claro, e essa é sempre a nossa premissa, num tratamento adequado do conflito. Então, eu gosto de trazer essa reflexão inicial porque ela nos ajuda também a pensar nas formas de lidar com as disputas. Sempre que você está em conflito com alguém, há um elemento que pode significar a diferença entre arruinar o relacionamento e aprofundá-lo. Esse elemento é a atitude. Essa frase muito feliz de William James, ela é muito oportuna para tratarmos, né, tentarmos tratar dos conflitos de consumo. Por quê? Cada um de nós já vivenciou uma situação em que tinha uma situação em que se sentiu espoliado, sentiu que foi lesado e quando foi bem tratado, se conformou, achou tudo bem, acontece. E também situações em que, quando foi destratado, quando foi reputado, vamos dizer, o culpado pela situação, pela interação, também se sentiu indignado. Então, isso é muito importante, porque a gente vai perceber que nas relações de consumo existe um elemento da confiança.
Então, uma visão reducionista, dizendo assim, ah, é uma mera troca, não corresponde ao que se verifica na realidade. Então, muitos dos conflitos que acontecem, né, nas relações de consumo vêm de um maltratamento do consumidor por parte do fornecedor de produtos e serviços. Então, essa atitude de ser maltratado, né, essa percepção do consumidor, eu fui maltratada, eu fui destratada, eu fui injustamente tratada, confrontando com uma atitude de desprezo por parte do fornecedor de produtos ou serviços, pode gerar, como a gente viu nessa frase, uma ideia de aprofundamento do conflito. E isso não raramente ocorre. Então, essa primeira observação é importante porque às vezes se coloca um olhar de que o brasileiro é beligerante, de que o consumidor brasileiro tudo quer se enriquecer indevidamente, e essa, de novo, é uma visão reducionista. É preciso entender o histórico do conflito, é preciso entender como as pessoas chegaram até ali. Então, por isso trouxe essa primeira observação para a gente já ir se situando sobre potenciais complexidades. E essa situação bilateral, né, dessas duas relações. Então, como eu disse, a nossa premissa é sempre de adotar o meio adequado de composição do conflito. Então, diante de uma controvérsia, cumpre ao operador do direito ou ao gestor da situação encaminhar as pessoas ao meio adequado para compor o impasse. Essa é a ideia, essa é a lógica que sempre a gente vai considerar, já que nós estamos aqui, né, pensando no conflito para refletir sobre mediação em conflitos que envolvem consumidores. Então, a gente sabe disso, para a gente poder encaminhar, endereçar, é preciso, primeiro, conhecer o conflito e, dois, conhecer os meios de abordá-los. E aqui esse é um ponto interessante também, conhecer, saber, ter o que a gente chama de decisão informada, uma decisão que vai habilitar essa liberdade, essa autonomia, para que a pessoa realmente consiga trilhar caminhos de forma consciente, sabendo quais são suas opções. Isso é muito desafiador no Brasil, porque faltam informações jurídicas. Nós temos um sistema jurídico muito complexo, cheio de normas, temos milhares de normas, né? Assim, uma prodigalidade normativa imensa, por um lado, uma linguagem muito difícil de ser compreendida, por outro lado, e situações que nem sempre se enquadram na lei. Então, a gente tem aqui o cenário perfeito para muitos problemas, concordam? Porque você tem pessoas desinformadas na nossa população. Você tem uma lei que, mesmo que a pessoa queira superar a desinformação, quando a pessoa vai ler, ela muitas vezes não entende nada. Né? E terceiro, mesmo que ela consiga entender, ela vai verificar, poxa, mas isso que eu li no Código de Defesa do Consumidor também não me diz nada, não é exatamente, eu comprei em um site, esse produto, enfim, não está escrito, não é exatamente um defeito, uma situação peculiar. Bom, e aí? Esse é um ponto interessante. A desinformação é muito impactante. E aqui já entra um cenário interessante. Às vezes a comunicação que é estabelecida entre a pessoa que se diz vítima desse problema de consumo e o fornecedor não é eficiente, essa comunicação. Por quê? Porque as informações são feitas com base em dados técnicos, sem muita paciência, e enfim, o momento não é oportuno, a via por telefone não deu para escutar bem, por e-mail também não foi compreensível, então esse é um ponto importante. Quero dizer que para superar o problema da falta de informações, até que o legislador sempre, o legislador tentando com mais normas, tentou enfrentar a situação. E como? Nós tivemos uma norma, alguns anos atrás, que obrigou todos os estabelecimentos do Brasil a disponibilizarem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor nas lojas, nos estabelecimentos comerciais. Mas aí, e daí? Né? Imagina que o Código de Defesa do Consumidor tem dezenas de artigos. Você acha que um consumidor que está ali na hora do conflito vai conseguir? Peraí que eu vou ler aqui mais de 50 artigos e vou me situar, né? Imagina, tem mais de 100 artigos. Será que ele vai conseguir? Ou foi só para inglês ver, né? Uma tentativa. Então, essa é uma perspectiva importante. A gente tem que entender que, muitas vezes, a pessoa que está em conflito não conhece as normas, não conhece o cenário, não sabe exatamente onde se situar. Então, esse é um ponto importante. Mas nós que estudamos direito, mediação, gestão de conflitos, nós precisamos de um olhar mais profundo sobre os conflitos, sobre os cenários de disputa, para tentar entender
como que as pessoas podem ser melhor atendidas nesses momentos difíceis que elas vivenciam quando elas precisam lidar com essas controvérsias. Então, vou voltar aqui para o nosso material e vamos então falar um pouco sobre os conflitos, né? Bom, primeiro, numa visão geral, a gente pode considerar o conflito como aquele entrechoque de ideias ou interesses em razão do qual se instala uma divergência entre fatos, coisas ou pessoas. Essa é uma definição do De Plácido e Silva, no seu vocabulário jurídico, uma obra que já é clássica, mas que mostra um pouco como que é o prisma jurídico. Então, eu tenho um entrechoque de ideias, interesses que contrastam. Por quê? Porque eu tenho uma divergência entre fatos e coisas, entre fatos e pessoas, visões totalmente disparatadas. E aí nós temos esse entrechoque. Vejam, a ideia de haver visões diferentes é muito recorrente. Dificilmente duas pessoas elas têm visões completamente iguais. E nesse ponto é interessante, às vezes você vê pesquisas com gêmeos, mesmo irmãos gêmeos, muitas vezes têm reações diferentes a estímulos. Então, obviamente, pessoas consumidoras nesse mercado de consumo tão amplo, tão heterogêneo, também vão vivenciar percepções diferentes em relação a algumas situações. Então, esse é um desafio para o fornecedor de produtos e serviços. Ele precisa ter um atendimento capaz de acolher e de se comunicar com pessoas muito diferentes, de diferentes possibilidades de comunicação, enfim, um desafio e tanto ter esse atendimento paciente, envolvendo aí uma miríade, né, uma grande variedade de pessoas tão diferenciadas. Então, vejam, voltando aqui para o material, o que a gente tem que pensar? A gente está olhando o conflito em geral e agora a gente vai olhar um pouco para os conflitos de consumo. Quais são as suas peculiaridades? Será que as disputas são meramente econômicas? Então, essa pergunta é importante porque quando se fala em meios de solução de conflitos, como a mediação, costuma-se dizer isso, olha, existem disputas mais simples, relações episódicas, em que a pessoa simplesmente foi lá e adquiriu um produto. Então, essas relações não exigiriam uma situação mais profunda na gestão do conflito. Por quê? Foi uma relação episódica, não existe um vínculo anterior entre as partes, ela foi lá, comprou um produto, veio com defeito. Pronto. Então, é algo mais objetivo. Será? A gente sabe que quando envolve pessoa, qualquer situação que envolve pessoas, tende a ser multifatorial. Então, qual será que é o valor deste produto, desse serviço? Será que para aquela pessoa existe um olhar peculiar? Então, estamos falando sobre essa diversidade, né? Como a gente tem situações diferenciadas. Então, vamos pensar um pouco mais nisso. Veja a grande diversidade que nós temos nesses exemplos de conflitos. Um homem usou todas as suas economias para comprar um terreno sem saber que esse terreno alagava. Segundo caso, o comprador de um carro 0 quilômetros vai à imprensa para reclamar de um barulho que não foi resolvido pela concessionária. E um outro consumidor se revolta com dívidas que continuam em aberto mesmo após terem sido pagas. O que a gente está percebendo nesses conflitos, né? O indivíduo que usou todos os seus recursos para comprar um imóvel, um terreno que alagava. Falta de informação, e veja que tristeza, quantas expectativas foram frustradas. Mesma coisa no caso 2, né, do comprador do carro. Ele comprou um carro 0 quilômetro. Quem compra um carro 0 quilômetro tem qual expectativa? De que tudo vai dar certo. Foi para isso que ele investiu, para não ter barulhos. E como é que ele foi tratado pela concessionária? Não teve uma resposta adequada. Um consumidor se revolta com dívidas, ele pagou. Veja que coisa absurda, ele está sendo cobrado por algo que não deveria ocorrer. Então, esse é um ponto muito importante. A gente está começando a perceber que, embora o resultado seja uma cobrança sob o prisma pecuniário, nós estamos tratando de situações que envolvem enganos, envolvem faltas de atendimento, envolve uma sensação de desrespeito, que chegam realmente no âmago de uma situação existencial. Então, imagine o indivíduo, o primeiro caso é mais sensível, parece, né? Ele, anos da vida dele, sonhou em ter um terreno onde ele
construir sua casa, e quando ele foi adquirir, ele descobriu que o terreno alagava. É uma bela situação, né, do defeito do produto, enfim, ele não vai conseguir utilizar para as razões que ele tinha, mas tem um déficit de informação, até onde ele deveria ter pesquisado, possivelmente ouviu que o problema dele, ele devia ter pesquisado melhor, e a situação é sensível. Então, muitas vezes, por que eu trago esses exemplos? Porque as pessoas não entram nessa situação, eu brinco, mais humanizada. Não olham para a pessoa e falam, a pessoa comprou um terreno, problema dela. Não é, comprou um terreno, problema dela. Ela tem um contexto, ela teve motivadores, ela teve dificuldades, tudo isso faz parte dessa conjuntura. E, claro, isso impacta na visão sobre o conflito. Então, em todos esses casos, uma visão simplista, dizendo que é uma mera situação patrimonial, é uma mera contingência econômica, não é satisfatória. E por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente pensa em mediação de conflitos, né, o ângulo do mediador, ou a gente tem o ângulo, por exemplo, do advogado, da advogada, da defensora, nós vamos lidar com pessoas muito impactadas, pessoas que podem chegar lá muito inflamadas, no sentido de estar vociferando, porque elas se sentem completamente enganadas. E, de uma certa maneira, faz sentido essa percepção, porque a gente vê que ela tem uma bagagem ligada às expectativas, a gente não sabe como foram as tratativas, muitas vezes a gente sabe que falta a lealdade posterior em relação ao que foi combinado originalmente, né? Havia uma promessa de que seria simples, de que tudo daria certo, e no final, cada um com seus problemas. Então, tudo isso é muito importante. E aí, por isso, a gente não pode ser, de novo, reducionista, achando que as situações são pontuais e que, portanto, não mereceriam uma análise maior. Essa é uma advertência que serve para qualquer conflito. E quando a gente pensa no mediador, na mediadora, nós estamos pensando em pessoas isentas, tecnicamente capacitadas, que possam trabalhar todos os assuntos com imparcialidade. Aqui eu quero lembrar a ideia da imparcialidade como ausência de favoritismo, preconceito. Ou seja, eu não tenho nenhum favorito, não sou pró nem contra, nem muito pelo contrário. Eu, como mediadora, eu apenas estou promovendo a minha participação no sentido de fluxo da comunicação. Se vai fazer acordo, se não vai, se o consumidor está certo, se está errado. Eu não sou uma instância julgadora. Eu não estou comprometida com o resultado. A minha proposta é que essas pessoas consigam se comunicar. Este é o desafio. Quando a gente pensa, né, em mediação, em conciliação, mesmo em negociação, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque o pessoal confunde um pouco a negociação nos casos de consumo. Sempre que eu vou lidar com um conflito, a participação da pessoa mediadora vai vir para somar enquanto possibilidade de fluxo da comunicação. Então, eu não posso ter uma visão, isso aqui é um simples caso de problema no carro. Não é um simples caso, né? O relato pode ser dramático, pode parecer uma coisa simples na superfície, mas como as pessoas chegaram até ali? O histórico do conflito. Nós vimos, né? Minha primeira reflexão foi muito importante tentar entender como as pessoas chegaram até ali, porque dependendo de como foram tratadas, nós vamos ter uma situação terrível, nós vamos ter uma situação limite em que a comunicação vai ficar muito prejudicada. Isso faz parte do conflito e, portanto, também poderá ser conversado numa mediação, numa conciliação, enfim, numa interação negocial. Então, vou voltar aqui para o nosso material, né? Então, esses são alguns exemplos. E aí, olha que interessante, né? Ainda olhando um pouco para esse ponto, volta e meia, a gente vê uma crítica na área jurídica em relação a isso. O valor econômico da pretensão é o único fator determinante da postura das pessoas em relação à busca do bem disputado? Professora, você já adiantou que não, né? E aqui, vejam, por que eu trago essa pergunta? Volta e meia, eu vejo na mídia jurídica alguma notícia dizendo a pessoa entrou com uma demanda por causa de 1,50, um erro na conta de luz, fez um militar aposentado mover uma ação por danos morais nos juizados especiais. Esta pessoa, por causa de R$ 15. Todas as vezes que eu vejo uma notícia como essa, seguida, ainda sempre pode piorar, né? Então, além de ser uma desvalorização em relação à situação da pessoa, recortando
o fato, porque vejam, esta pessoa que moveu uma demanda contra a concessionária de energia, por causa de 1,50, quantas vezes ela entrou em contato? O nome dela foi negativado? Como ela foi tratada? Como foi aí esse percurso do conflito? Não, eu não sei de nada disso. Eu só sei do resultado final, que teria sido ela promover uma demanda. E, para piorar, alguns juízes ainda extinguem o processo sem resolver o mérito, sem discutir aqui o mérito, né, quem tem razão ou não, dizendo que o valor é ínfimo, seria insignificante, quer dizer, ainda piora. Já é ruim, na minha visão, o tratamento inadequado, incompleto, insensível em relação ao conflito que a parte vive, porque a gente tem que ter respeito em relação à trajetória de cada um. Para piorar, ainda tem juiz, autoridades estatais que falam, isso é insignificante. E vejam, tratar como algo insignificante o que não é muito grave. E eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tive uma aula com um professor de direito penal, ele contou que ele era juiz, e aqui na capital paulista, numa certa época, os juizados especiais ainda não tinham uma estrutura como a gente vê hoje em dia, os juízes faziam as atividades judiciais nas suas varas normalmente, e à noite, no final do dia, para a noite, faziam as audiências dos juizados especiais. E esse professor contou que ele era juiz criminal, ele era penalista, até hoje é, e ele contou que ele um dia participou de um júri muito pesado por motivo fútil. E ele, na verdade, passou dias naquele júri, né? Foi aquele júri bem complexo. Depois que acabou o júri, ele ainda foi para o juizado, que tinha umas audiências marcadas lá. E ele disse que ele recebeu um caso no qual ele desacreditou que fosse verdade aquilo, mas a história era a seguinte: o indivíduo foi ao juizado especial sem advogado, dizendo o seguinte, que ele tinha uma telha, ele morava numa comunidade, né, bem simples, né, em termos, né, econômicos, e ele tinha feito um puxadinho com uma telha, bateu um vento e levou a telha embora. Ele imediatamente saiu atrás da telha e viu que tinha um vizinho, algumas casas à frente, pegando a telha e fazendo um outro puxadinho. E ele começou a discutir com esse indivíduo, e o indivíduo falou, o achado não é roubado? É sim, é meu, onde que está seu nome na telha? Não tá, não tá, não tá. E eles brigaram muito, até que alguém disse, vão no juiz, para o juiz decidir quem tem razão. Então era uma ação de um vizinho contra o outro por causa da telha que voou com o vento. Certo? Uma interação simples. Ele olhou aquilo e pensou assim, puxa vida, eu não acredito. E o valor era ínfimo, tá, gente? Uma coisa tipo R$ 40, nem R$ 50, um valor bem baixo. E ele ficou olhando aquilo e falou, não acredito que eu tô cansado. E eu tô aqui, nesse momento, tendo que lidar com isso, uma questiúncula, uma coisa pequena. Ele disse que ele teve essa impressão. E aí que ele pensou, falou, eu vou chamar esses dois aqui e vou dar uma bronca neles, para eles aprenderem a não vir para a justiça para lidar com situações pequenas. Eu já discordei um pouco, falei, professor, não andou bem, mas enfim, ele teve a lição da vida. Por quê? Quando ele chamou, os dois já entraram com uma cara de muito revoltados, os dois se sentiam muito bem. Então, quando ele ia começar a falar, olha, então nós estamos aqui por causa da concessão. Doutor, eu falei. Eles só começaram a contar os fatos, eles não nem deixaram o juiz dar a bronca. E esse juiz diz o seguinte, a hora que ele viu o nível de inflamação, de irritação, de braveza daqueles dois, ele lembrou do júri. E ele falou o seguinte, nossa, tá aí uma situação que se não for bem resolvida, pode virar uma morte por motivo fútil, porque esses dois estão muito alterados. Então ele baixou a bola dos dois e falou, chega, já desabafaram, agora vamos lá, vamos resolver aqui. Tem proposta? E tinha proposta. Sim, eu proponho, eu posso pagar em 3 vezes. Veja, tinha até proposta, um deles queria pagar. O outro, 3 vezes, não pode ser 2. E no final fecharam lá, acho que foi em 3 mesmo, entendeu? Então, fecharam. Mas olha que interessante, gostei desse relato, porque o próprio juiz tinha uma visão de que era um conflito reduzido, uma situação menor, e ele mudou de ideia, porque ele percebeu o impacto que aquilo poderia ter. Então, é essa visão que a gente precisa ter, mais ampla, né?
sem preconceitos, sem favoritismo, sem achar que a gente sabe melhor do que as próprias pessoas que estão vivenciando aquela situação. Essa lição, gente, de que não é só o valor econômico, ela é antiga. Vejam, um clássico da literatura jurídica, Rudolf von Jhering escreveu A Luta pelo Direito. Veja o que ele diz. Do ângulo do respectivo sujeito de direito, a veemência com que ele repele a agressão ao seu direito é idêntica ao impulso e base moral da pessoa que se defende do assalto. Seria, pois, um erro psicológico se, para convencer a parte a sair do processo, apontássemos para as custas, para as consequências do litígio, com a incerteza da vitória, porque não é o mero interesse, mas o sentimento de justiça lesado que está em jogo. Então, é muito importante entender isso nas relações de consumo, porque nós vamos verificar, né? Quando você vai envolver uma operação de consumo, você tem um elemento de confiança. Alguém pode se sentir, e foi mesmo, lesado. Então, esse é um ponto importante. É uma lição antiga, mas que parece que não foi compreendida por todos, porque, como eu lhes disse, ainda há decisões que não reconhecem essa situação. Então, vamos lá. Ainda dando sequência, uma causa comum de conflitos, além do problema da comunicação, que eu relatei inicialmente, é o de haver expectativas irrealistas, né? As pessoas têm uma expectativa de que tudo vai ser lindo, linear, e a realidade, vejam aí nessa imagem, muito mais complexa, muito mais enrolada, muito mais difícil. Então, isso também é muito importante para entender os conflitos de consumo. Por quê? Nós vivemos a era do marketing. Tudo é lindo, maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas estão tentando vender. E quando a gente adquire um produto ou serviço, a gente tem uma expectativa, muitas vezes criada pela pessoa que nos vendeu, que nos ofereceu. A gente pode até perguntar, olha, tem certeza que não vai dar problema? Não, fica tranquila, eu sou uma empresa renomada, eu tenho experiência. Então, esse é um ponto importante, a gente não sabe até quando, né, o quanto foi prometido nesse cenário marqueteiro, em que as pessoas estão no processo de convencimento. E aí, gente, quando você tem uma expectativa que lhe é inflada por outra, e essa pessoa deliberadamente fala, não, nada a ver, você entendeu errado, isso dá uma situação de revolta, uma sensação de revolta, por quê? Porque houve uma deslealdade nesse ajuste, ok? Então, esse é um ponto importante que a gente também vai escutar nos relatos quando a gente trabalhar a situação de consumo. Muito bem? Bom, vamos então continuar aqui, porque eu quero comentar com vocês sobre um estudo interessante, que foi uma tese de doutorado dessa autora, que se chama Cimea Barbato Bevilacqua, que estudou os consumidores e seus direitos, promovendo então um estudo sobre os conflitos no mercado de consumo. Esse livro, nas minhas pesquisas, não localizei, estou até tentando buscar em sebos, porque o livro está bem esgotado, mas é muito interessante a perspectiva desta autora. Por quê? Ela conta que ela ficava nos juizados especiais de uma certa localidade, acompanhando os conflitos. Ela fez uma pesquisa empírica, ela foi a campo acompanhar. E ela teve uma diversidade de olhares, e ela percebeu isso. Olha, a gente tem conflitos tão disparatados, né? Aqueles 3 exemplos que eu trouxe de conflitos são alguns dos exemplos que ela deu ali. Né, o cara que adquiriu o terreno e descobriu que alagava, assim como a outra pessoa que adquiriu, né, um carro com defeito. E, aliás, existe um outro exemplo interessante que ela deu ali, que foi um indivíduo que teve uma negativação indevida pelo banco, uma coisa assim, e ele ficou revoltado, e aí, para se vingar do banco, que o tratou mal, ele juntou R$ 4.000 em moedas e foi ao banco trocar em retaliação. E depois fez um churrasco para comemorar. Veja que coisa curiosa, né? Como isso chegou ali ao judiciário, eu não sei, né? Onde que estava a situação, mas isso apareceu num conflito. Então, a gente percebe claramente que existem, né, pessoas que levam bem a sério o conflito e que não querem se sentir lesadas tanto assim. Então, veja que interessante, né? Ao fazer essa pesquisa, essa análise, veja como ela identificou. Na verdade,
Como eu disse, eu não encontrei o livro dela, que está bem esgotado, mas eu encontrei resenhas sobre o livro dela, e essa é uma delas. Eu fiquei bem interessada, né? Como eu disse, eu vou até atrás desse livro, não sei porque me pareceu muito bom. Então, vejam que interessante, consta no estudo dela. Apesar de as relações no mercado serem reconhecidamente fugazes e anônimas, não é possível dizer que só importa o valor material das coisas. Para que ocorram, é preciso confiar num estranho e reconhecer nele um parceiro digno de troca. É tal premissa que permite alguém retribuir, antes mesmo de atestar a qualidade do produto recebido, ou dar, não tendo ainda sua retribuição efetivada. Eu gostei bastante desse exemplo, porque a gente se sente um pouco assim. Se você já trocou o seu carro seminovo ou semivelho, dependendo da situação, numa concessionária, você deve se lembrar. Se não, a situação costuma ser essa. Você vai adquirir um carro novo e você vai dar o seu carro antigo como entrada, mas antes de você receber o carro, você passa o seu nome, você vai a um cartório, um tabelionato de notas, e você passa o carro para o nome da concessionária, antes mesmo de ela te dar o carro, até porque demora o carro, geralmente o carro se for 0 km, ele demora a chegar. E eu sempre fiquei assim, poxa, mas por que que eu, consumidora, tenho que fazer tudo antes? Por que é que eu que preciso fazer esse movimento? E depois eu fui percebendo que isso acontece em todas as trocas. Se eu for fazer uma bancada, um móvel para um local da sua casa, e o marceneiro falar, eu preciso de um sinal, você vai dar metade para ele? Ou não? Ou ele tem que te entregar antes, ele tem que te entregar antes de você pagá-lo. Então ele tem que ir atrás dos materiais, ele tem que comprar. Percebe? Então é muito interessante essa constatação que ela fez. Realmente existe um elemento de confiança que está na base de tudo. E aí já não é mais só puramente patrimonial. Nós temos uma situação existencial que complica ainda mais. A gente sabe, né? Quando você tem sentimentos, né? A coisa vai longe. Então vejam, ela também tem essa visão, né? Quando ela vai trabalhar a situação. Não é uma situação pura e simples, né? A razão dos conflitos no mercado do consumo não repousaria em uma falta qualquer do produto, mas na sua eventual recusa do fornecedor em reconhecê-la, reconhecer essa falta, repará-la, ou em qualquer caso, reafirmar sua equivalência moral com o consumidor. Então, olha que interessante. Existe algo maior aqui. E a gente entra naquela situação do pertencimento, do reconhecimento. Por quê? Porque o consumidor, ele se sente diante de uma grande empresa, de alguém que entende do produto, desinformado, vulnerável. Então, muitas vezes ele vai ao Procon para ver se ele fica mais empoderado. Muitas vezes ele vai buscar uma assistência jurídica, ele vai ao juizado especial, porque ele quer mostrar que na qualidade de consumidor, ele vai à arena pública mostrar aquilo. Que ele não pode ser lesado, que ele não pode ser enganado. Então, por isso, essa visão de que as demandas seriam frívolas não é verdadeira, mesmo sendo um objeto pontualmente considerado. Então, esse é um ponto importante. O acesso à justiça implica em poder ter uma resposta, mesmo em situações que pareçam que não fazem sentido. Por quê? Porque nós estamos falando de situações sensíveis para aquela pessoa, né? Isso nesses casos que seriam mais simples. Por quê? Porque nós temos casos mais complicados ainda. Claro que tudo pode se complicar, né? Estamos aí para analisar todas as possibilidades. Ó, isso aqui só para vocês terem a referência, foi a resenha que eu encontrei do livro dessa professora, encontrei na internet, não está disponível lá. Bom, então, outro exemplo de conflito. Você tem pessoas que vivem o luto e sofrem prejuízos de diversas ordens, pela perda de um familiar em um desastre aéreo, por exemplo. Ou uma criança que fica parcialmente cega, porque a tampa de um refrigerante que ela carregava estourou no seu olho direito. Esses casos são casos reais de situação. Essas são situações em que não são meras falhas no produto, no serviço, não. Nós estamos falando de fato do produto ou do serviço. Pessoas aqui que estão sofrendo por uma explosão, por uma situação absurda, né? E vejam, essas pessoas então estão vivendo danos enormes, danos que têm uma magnitude que envolve situações existenciais, pessoas que estão perdendo familiares, danos materiais, danos morais, danos imensos, né? Essa criança que ficou deficiente visual porque houve um problema, então também é um fato do produto de serviço, não era esperado que aquilo acontecesse. E ainda existem pessoas que são
consumidoras por equiparação. Vejam, elas não são consumidoras, mas elas poderiam ser equiparadas. Eu vou dar um exemplo no desastre aéreo da TAM de 2007. Aqui na capital paulista tivemos aquele desastre aéreo em que houve uma situação dramática, né? O voo que vinha de Porto Alegre para o aeroporto de Congonhas, ele não conseguiu pousar, ele passou da pista, caiu perto de um posto de gasolina, parece que matou ali, né, um taxista que estava com o carro, não sei se chegou a pegar o frentista, assim, por um milagre não pegou o posto, não foi uma explosão grande, mas vitimou todas aquelas pessoas, um desastre horrível. E por que eu trouxe esse exemplo? Quer dizer, você tem aqui um acidente de consumo, né? Eram consumidoras. Mas esse taxista que estava no caminho, ele não era consumidor, ele não estava no voo, mas ele é uma vítima do acidente de consumo. Então, a lei o equipara a consumidor. Ele é o artigo 17 da lei vai dizer, ele é um consumidor por equiparação. Então, ele também faz uso da proteção jurídica, porque isso está dentro do risco do fornecedor. E aí, de novo, um dano enorme. Então, esse é um ponto importante. E eu quero finalizar, então, a nossa aula, porque por hoje a gente vai acabar por aqui para falar sobre isso. A gente viu que mesmo situações simples de falha na prestação de serviço ou no produto não podem ser vistas de forma reducionista. E mais, nessa chave conflitos que envolvem direito do consumidor, nós podemos ter grandes conflitos ligados a situações existenciais muito fortes e que merecem também ser cuidadas, ser bem endereçadas para evitar aí problemas maiores para as pessoas. Ok? E claro, a gente está pensando numa gestão adequada de conflito. Essa é sempre a nossa premissa. Nós queremos que as pessoas tenham uma composição, um arranjo adequado das suas circunstâncias. Então, para isso, a gente tem que ampliar a nossa percepção e, de novo, evitar visões reducionistas. Nessa medida, eu quero então trazer como reflexão final dessa nossa aula, essa nossa pequena interlocução de hoje, esta ideia. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Essa é uma frase do Buda. Então, nós temos que realmente ampliar nossas percepções e respeitar as pessoas que vivem a situação de conflito que envolva uma conjuntura de consumo, a sua visão como consumidora com calma, respeito e consideração. Então, até uma próxima.